Vida, cara. Pode falar. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, sou assistente intensiva aqui do HC. E a gente vai discutir hoje um artigo que foi publicado super recente, em maio agora desse ano, de 2023, no JAMA. Um artigo sobre uma intervenção para a promoção de comunicação sobre o objetivo de cuidado em pacientes hospitalizados com doenças severas. Então, só contextualizando um pouquinho, né, a relevância do artigo, né? A gente já conhece que pessoas em fim de vida frequentemente recebem intervenções e cuidados que não escolheriam para si mesmas. E já existe o dado também que discussões sobre objetivos de cuidado são associadas com melhor qualidade de cuidado e desfechos centrados no paciente e famílias, como redução de sintomas físicos, mas também redução de sintomas psíquicos, estresse psicológico, ajustamento e luto também para familiares, e menos tratamento intensivo no fim de vida. Menos tratamento em fim de vida, então, tratamento intensivo, né? Intervenções têm implicações numa melhor qualidade do cuidado e também o menor custo, que é tudo que a gente quer, né? Duas coisas super interessantes. Só que não é claro como as intervenções podem promover esse tipo de comunicação sobre objetivos de cuidado. E a condução e a documentação dessas discussões ainda são, de certa maneira, deficientes. Uma coisa que o artigo traz também é o fato de que no momento que a gente vive atualmente, especificamente no contexto deles, né, que a gente vai chegar lá, o prontuário eletrônico pode ser uma oportunidade interessante para identificar pacientes que possam se beneficiar desse tipo de discussão, talvez no momento mais oportuno. Esse é um artigo de 2010, um pouco anterior aí a esse artigo atual, que é um estudo unicêntrico que avaliou o impacto de planejamento antecipado de cuidado com participação dos pacientes, dos familiares, em pacientes idosos em fim de vida. A intervenção consistia numa abordagem da equipe clínica num planejamento de cuidado avançado para o fim de vida daqueles pacientes, e o que eles conseguiram mensurar, né, o desfecho primário, na verdade, era se os desejos dos pacientes eram conhecidos e se eles eram concordantes com as medidas feitas em fim de vida. Além disso, ele também avaliou sintomas psíquicos, tanto em pacientes quanto em familiares, e achou relevância aí em relação a esses desfechos. Esse mesmo grupo que publicou esse ensaio, ele publicou alguns ensaios prévios que examinaram uma intervenção semelhante à intervenção que ele propõe aqui, mas bidirecional, que era uma intervenção de uma preparação de comunicação que era enviada para a equipe de saúde. A gente vai ver que o artigo atual funciona nesse contexto, então, uma intervenção que é enviada para a equipe clínica, mas nos ensaios prévios, ele também enviava uma preparação de comunicação e intervenção para pacientes e familiares. Tem um primeiro ensaio que foi realizado em pacientes não hospitalizados, então pacientes que estavam em esquema de ambulatório, e essa promoção da intervenção aumentou a incidência das discussões sobre objetivos de cuidado nas consultas clínicas e a qualidade da comunicação avaliada pelos pacientes. Então, os pacientes avaliavam que a comunicação feita em consultas era melhor. Além disso, ele tem um outro estudo realizado também em pacientes hospitalizados com doença grave, que aumentou a incidência de documentação de discussões sobre objetivos de cuidado durante a internação. Mas um estudo de menor tamanho e que também era bidirecional, né? Tinha essa intervenção dos dois lados. Esse aqui é o estudo de 2018, que é o estudo feito com essa intervenção bidirecional em pacientes não hospitalizados, então pacientes que estavam em esquema de ambulatório. Ele mensurou se os pacientes reportavam que houve uma conversa sobre o objetivo de cuidado durante as consultas médicas e avaliou também alguns desfechos associados a esse tipo de conversa, então, principalmente centrados em pacientes familiares, né, como redução de estresse psíquico, ansiedade, etc. E por que ele traz esse estudo atual aí, frente a outros que já foram publicados pelo mesmo grupo, né? Existe uma dificuldade operacional em acessar pacientes e familiares antes da intervenção, nessa estratégia que era bidirecional, ou seja, que acessava as famílias também. E, além disso, tinha uma limitação aí gerada pela revisão manual para pesquisar a documentação dos objetivos de cuidado. Então, para a implementação de uma estratégia em mais ampla escala, fazer isso manualmente ficava aí uma dificuldade maior, né? Era uma limitação dos estudos prévios. Então, esse estudo atual
É um estudo randomizado controlado pragmático, paralelo da intervenção, que ele vai chamar de Jumpstart Guide, a gente vai entrar em mais detalhes um pouquinho mais à frente, versus o cuidado usual. Não vou entrar em muitos detalhes, porque acho que a gente já discutiu isso em jornais prévios, mas lembrando que é um estudo pragmático, então desenhado para testar as intervenções em configurações clínicas mais próximas da vida real. A pergunta aí que se desenharia se a intervenção de fato funciona na vida real. Estaria num polo oposto aí de estudos explanatórios, não necessariamente de uma maneira dicotômica, né, mas mais espectral, mas são estudos com maior validade externa, no geral com desenhos mais simples, porque são grupos muito heterogêneos, então a gente precisa de perguntas mais simples, e em locais variados, né. O presente estudo foi conduzido em 3 hospitais do sistema de saúde afiliados à Universidade de Washington. Eram 3 hospitais, então, um hospital universitário, que era um centro provedor de cuidados de subespecialidades, tinha 529 leitos para internação e 86 leitos de UTI. Um segundo hospital que também era vinculado ao sistema universitário, que era gerido pela universidade, que era um hospital municipal, que era um centro terciário e de trauma também da região, com 413 leitos para internação e 89 leitos de UTI. E um terceiro local que era um hospital comunitário, que servia principalmente casas de repouso e uma população mais geriátrica, com 218 leitos de internação e 15 leitos de UTI. O que ele desenhou como população, então, eram pacientes com 55 anos ou mais, que tivessem os seguintes diagnósticos. 9 diagnósticos que ele levanta, com base num estudo epidemiológico americano, seriam responsáveis aí por mais de 90% da mortalidade nos Estados Unidos. Então, demência, câncer de mau prognóstico, DPOC, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática crônica, doença renal crônica, diabetes com lesão de órgão-alvo, doença vascular periférica, então doenças aí, um espectro de doenças bastante distintas entre si. E ele inclui também todos os pacientes hospitalizados com mais de 80 anos de idade. Esse seria um segundo grupo a ser incluído no estudo, né? Ele levanta que inclui esses pacientes também, porque poderiam existir outras condições clínicas relevantes, mas em menor proporção, mas que poderiam ser subestudadas se a gente não incluísse pacientes mais idosos. Foram excluídos, então, pacientes com estadia no hospital a menos de 12 horas ou a mais de 96 horas, pacientes que já tinham uma documentação de objetivos de cuidado ou uma avaliação por uma equipe de cuidados paliativos nessa internação, pacientes que foram transplantados no ano anterior à randomização, pacientes que já se encontravam em cuidados paliativos ou em medidas de conforto exclusivo, admissões que tivessem sido feitas por tentativa de suicídio e prontuários que tivessem alguma informação em sigilo, por motivos legais, pacientes vítimas de violência, ou por solicitação da equipe clínica que estava assistindo os pacientes. Ele estimou aí, como cálculo amostral, um tamanho de amostra de 1.000 pacientes por grupo estudado, para uma significância estatística bilateral de 0,05, com poder de 80%, para detectar uma diferença de 6% na proporção de pacientes com documentação de objetivos de cuidado no grupo de intervenção. Foi calculado com base na proporção de documentação de objetivos de cuidado que eles já tinham obtido em estudos prévios, né, nos outros ensaios. Os pacientes foram randomizados na razão para 1, usando blocos variáveis de 2 a 6 pacientes, e foram estratificados para demência e local de estudo. Os pacientes foram randomizados entre abril de 2020 e março de 2021. Esse período foi estendido para além do tamanho amostral que ele tinha pensado inicialmente de 2.000 pacientes, para aumentar os pacientes que tivessem história de demência. Ele não fala tanto no artigo propriamente dito, a justificativa para isso, mas no protocolo ele fala assim, que existe uma preocupação específica dos autores em relação a essa população, considerando que é uma população que tem uma incidência crescente e que está em risco aí de, até pela própria perda de autonomia, de receber intervenções que não fossem desejadas pelos próprios pacientes ou familiares. Então ele considera uma população de risco, ele acabou estendendo aí o período de randomização para conseguir incluir mais pacientes com esse diagnóstico. E a randomização ocorreu nos primeiros 5 dias de hospitalização dos doentes, né? Ficou pequenininho, vou ler aqui de perto para vocês, mas foram avaliados, então, inicialmente 3.918 pacientes, que estavam ali com os critérios de inclusão. Desses foram excluídos 1.406. Perto de 500, porque já tinha uma discussão de objetivos de cuidado realizadas e documentadas em prontuário. Cerca de 300, porque receberam alta antes da randomização. Cerca de 240, porque já tinham recebido um transplante, ou terapia de cell, ou história de transplante de medula óssea no ano anterior, que era um dos critérios de exclusão. 120 com tentativas de suicídio, ou
mais ou menos 110, 111, desculpa, que a equipe assistente optou por que não fosse randomizado para o estudo. Os outros, em menor proporção, estavam dentro daqueles outros critérios que foram relatados inicialmente, né? Então, no total, foram randomizados 2.512 pacientes, 1.255 para o grupo intervenção e 1.257 para o grupo controle. Nenhum paciente perdeu follow-up, então todos foram incluídos na análise primária. E aí, falando um pouquinho sobre a intervenção, que eles chamam de Jumpstart Guide. É uma página, uma folhinha, na verdade, de preparação de comunicação, que ele chama de Priming Intervention, que contém alguns dados específicos do paciente que foi randomizado e alguns comandos e sugestões em relação à comunicação a ser realizada pelos profissionais de saúde. Então, como que funcionou? Eles criaram um sistema com métodos automatizados para detectar alguns elementos do prontuário antes da randomização, prontuário daqueles pacientes que foram elencados. Então, ele identificava se o paciente, qual era o code status do paciente, se ele já tinha uma ordem de medidas avançadas de suporte à vida, ou se ele já tinha diretivas antecipadas de vontade, e lançava essas informações naquela folhinha que o clínico iria receber. A intervenção, que era aquela folha, né, que era individualizada para cada paciente, foi enviada para a equipe clínica assistente por e-mail. Esse envio era feito uma única vez e era associado a uma mensagem de texto, a uma mensagem no pager, na verdade, para alertar que ele tinha recebido uma intervenção na caixa de e-mail. E a intervenção foi enviada no dia da randomização do paciente. Só lembrando que eu acho que ele não deixa tão claro assim no artigo, mas com o status de respeito só aquele sim ou não, né? Se o paciente é elegível ou não a manobra de ressuscitação em caso de parada cardiorrespiratória, então, código azul sim ou não, seria mais ou menos isso. Diretivas antecipadas de vontade, diz respeito a documentações elaboradas pelo próprio paciente, ou médico ou não, mas, no geral, um documento legal, informando desejos aí em relação a medidas que ele gostaria que ou não fossem tomadas, mas que nem sempre são muito úteis, porque, às vezes, eles são muito específicos e não ajudam em situações específicas. Por exemplo, eu não gostaria de ser entubado, mas se de repente ele tem alguma condição aguda que exige uma cirurgia, por exemplo, uma apendicite aguda, talvez a intubação nesse contexto faça algum sentido para ele. Então, é uma documentação que traz dados relevantes para o paciente, mas nem sempre é tão útil na hora da tomada de decisão clínica. E esse The Physician's Orders for Life Sustaining Treatment, que tem essa sigla, é um programa desenhado no Oregon para pacientes com doenças crônicas progressivas e com fragilidade, que inclui o code status, mas também algumas outras intervenções durante a hospitalização, como o uso de antibióticos, nutrição artificial. É uma folhinha que é preenchida junto com o médico, com uma discussão de comunicação feita com o paciente, mas que é de preencher mesmo. Então, colocar os campos, se vai ter ressuscitação ou não, se vai receber antibiótico ou não. Então, meio protocolar, assim, não é uma discussão muito sobre valores ou algo mais subjetivo. Então, ele chama essa folhinha de uma Communication Prime Intervention, né? Então, como se fosse um preparo de comunicação. Na primeira parte, ele explica que o paciente que a equipe está atendendo, né, o que vai atender, pode se beneficiar de uma conversa sobre objetivos de cuidado, explica que foi escolhido com base naquelas condições clínicas que foram levantadas lá atrás, e aí esse pedaço azul mais escurinho é o que tem aquelas informações que foram levantadas no prontuário eletrônico. Então, qual que é o status de código, se ele tem diretivas antecipadas de vontade, se ele já elencou alguém como procurador para tomar as decisões, em caso de piora de saúde, e se ele está incluso naquele programa do Physician's Orders for Life Sustaining Treatment. Em seguida, vem as orientações em relação à comunicação propriamente dita, né? Então, que não precisa ser uma conversa longa, pode ser uma conversa entre 5 a 10 minutos, introduzir a conversa como parte da rotina mesmo de cuidado. Então, uma sugestão que ele dá aí de frase vou fazer uma tradução mais dele, pessoal, mas que o clínico, né, gostaria de saber o que é importante para ele, para conseguir dar o melhor cuidado possível de acordo com os seus objetivos, seus valores, e dar alguns tópicos possíveis para serem escolhidos aí na conversa. Então, avaliando a compreensão do paciente sobre a doença, sobre o que pode ser esperado dessa doença, quais seriam aí as limitações físicas que ele não consegue imaginar viver, né? Quais são os valores, quais são as coisas mais importantes para ele. E uma orientação em relação à documentação bem sucinta, falando que a documentação pode ser bastante breve e sugere, inclusive, que seja colocado algumas palavras do próprio paciente, alguma frase, algo que você acha relevante.
e depois ele coloca uma opção de feedback em relação à intervenção. Se ele já fez alguma coisa parecida, se já foi feito com aquele paciente, se ele acha que não é cabível, que não faz sentido. Ele chama de Prime Intervention. Eu não achei, assim, esse termo em outros artigos em saúde, pelo menos na pesquisa que eu fiz inicialmente ali, mas acho que, além de priming significar preparação, existe também o próprio efeito priming, né, que é a ideia, o conceito psicológico de que a exposição a ideias causa mudanças significativas e mensuráveis em ações e comportamentos, seja palavra ou seja ideias mesmo. Então, o que eu achei quando eu procurei sobre a intervenção era muito sobre, por exemplo, crianças que recebiam uma estratégia de preparo antes de fazer alguma outra atividade. Então, elas viam o livro texto, por exemplo, e os comandos antes de fato, no dia anterior, antes de fato irem para a prática. Então, é como se fosse uma preparação mesmo que deixa a pessoa preparada e sugestionada a falar sobre aquilo. Assim. O desfecho primário, então, mensurado pelo artigo, foi a promoção de pacientes com documentação de discussões de objetivo de cuidado dentro de 30 dias da randomização. A identificação dessa documentação, isso que é interessante, assim, em relação a esse artigo, né? Porque é o que ele falava da alimentação dos estudos prévios, que é um pouco semelhante a esse, é a dificuldade de conseguir achar essa documentação. Então, eles conseguiram formular e elaborar um sistema de inteligência artificial que fazia um processamento de linguagem natural com machine learning para conseguir fazer esses crimes nos prontuários eletrônicos. Os crimes que vinham positivos eram revisados pelo coordenador da pesquisa para determinar se de fato tinha presença ou ausência da documentação de objetivo de cuidado, e a randomização era ocultada dessas pessoas que faziam a revisão em relação à presença ou não de objetivos de cuidado documentados. Se houvesse algum desacordo, isso era resolvido por consenso. E ele é bem breve, assim, em relação ao que ele entende que é, de fato, essa discussão sobre objetivo de cuidado. Ele fala que discussões focadas só no status de código, se é RCP, não é RCP, ele não considera que seja uma discussão sobre objetivo de cuidado, precisava ser algo de um objetivo abrangente do paciente que envolvesse seus valores aí em relação aos cuidados médicos. Mas eu não vi nem no artigo, nem no suplemento, exemplos, assim, do que seria uma possibilidade de um objetivo de cuidado. Assim, tem as orientações da própria intervenção, mas eu não vi com muita clareza, assim, de fato, como que a documentação foi de fato feita, assim, identificada. Alguns desfechos secundários avaliados, então, foram as métricas associadas com a intensidade do cuidado, então, admissão em UTI, visita do departamento de emergência, consultas realizadas em cuidados paliativos, dias livres de UTI, dias livres do hospital 30 dias depois da randomização, readmissão hospitalar em 7 dias depois da alta, e mortalidade dentro de 30 dias da randomização. Foi feita uma análise descritiva das características dos dois grupos randomizados, uma análise do efeito da intervenção no desfecho primário, avaliação do efeito nos desfechos secundários e avaliação de modificadores do efeito no efeito primário. E foi seguido o princípio de intenção de tratar na análise primária. O efeito da intervenção no desfecho primário foi quantificado na diferença entre os grupos, nas proporções, e avaliado com o modelo de regressão linear. A análise primária foi ajustada para local de estudo e história de demência, uma vez que a randomização foi estratificada por esses fatores. E para o desfecho primário, o efeito da intervenção por idade, sexo, história de demência e raça e etnia minoritária, além de local de estudo, também foram avaliados. Isso é importante que alguns resultados foram vistos depois que são interessantes. E diferenças do efeito da intervenção entre raças e etnias específicas também foi explorado. Fez também uma análise de sensibilidade para avaliar as diferenças no efeito da intervenção pela história de demência. Naquele racional de demência, para os autores, era uma questão muito relevante nesse estudo específico, porque eles acham que era uma população vulnerável ao desalinhamento entre medidas feitas de fim de vida e valores e desejos dos pacientes, né? E o efeito da intervenção de desfechos secundários foi quantificado pela diferença de risco nas proporções ou médias, usando modelos de regressão linear similares aos usados para o desfecho primário. Esses foram os programas que foram usados aí para as análises estatísticas. Então, vendo aí a tabela 1 com as características no baseline, estavam bem equilibradas entre os dois grupos. A idade média de 70 anos, um pouco mais de homens nos dois grupos, 56,7% na intervenção, 59,2% no cuidado usual. Ele descreve a proporção em relação à etnia também, então, a maior proporção em ambos os grupos de pacientes brancos, 72,4% na intervenção e 72,9% no grupo cuidado usual, e o que eles chamam de raças minoritárias ou etnias minoritárias, todas as outras, né? Coloca num grupo aí global, que somado também é relevante, né? 33,4% no grupo de intervenção, 32,3% no grupo cuidado usual.
em relação às doenças que foram inclusas, né, que no geral são as comorbidades. Era bastante variado, mas com predomínio aí de pacientes com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, mas também pacientes com doenças pulmonares, insuficiência renal, câncer, doença arterial periférica, diabetes, demência. Ele fez uma avaliação de demência pelos códigos CID que estavam listados no prontuário, e posteriormente ele também fez uma análise manual dos prontuários para conseguir identificar mais pacientes, incluir mais. Aí tem esses dois números aí, que é o segundo, que tem um número um pouco maior, essa definição expandida, né, pela análise manual dos prontuários. E achei só interessante também esse dado em relação a pacientes que já tinham procuradores em relação à tomada de decisão antes do envolvimento no estudo, assim, que é uma proporção relevante, assim, 12,3% no grupo de intervenção, 13,6% no grupo controle. Então, não sei se tem a ver, talvez, com aquele hospital que eles mencionam como hospital comunitário, pacientes que já estavam em cuidados em casa de repouso, por exemplo, então, geral, talvez pacientes que não tivessem tanta autonomia, uma coisa cultural mesmo, assim, algo que a gente vê tanto no dia a dia, nossa prática aqui, mas achei um dado interessante. E foram pacientes alocados de todos os locais aí, né? Um pouco mais de pacientes no hospital municipal e no hospital universitário, mas aquele hospital comunitário, que era o hospital de população mais geriátrica, também teve uma participação relevante. Em relação aos resultados, então, para o desfecho primário, né, que era a documentação de objetivo de cuidado no prontuário em até 30 dias. No grupo intervenção, ele teve um resultado de 433 contra 382 no grupo cuidado usual, com uma diferença ajustada de 4,1%, que teve relevância estatística. Então, houve uma interação significativa entre raça e etnia também minoritária e efeitos da intervenção, com maior efeito visto nesse grupo de pacientes. Ele fez uma descrição também de que análise individualizada de raças e etnias minoritárias para cada uma, né? Também foi consistente com esse achado, mas quando analisadas individualmente, o número de amostras de pacientes em cada etnia era muito pequeno, então isso tem uma limitação. E não foi evidenciada diferença no efeito da intervenção por sexo, história de demência, idade e local de estudo, como foi definido pelo teste pela interação de efeitos. Só para voltar rapidinho, não sei se eu comentei, mas em relação aos desfechos secundários, que a gente tinha relatado lá atrás, que são desfechos de maior impacto clínico, né, não teve relevância estatística em nenhum deles, né, nem em necessidade de cuidado em terapia intensiva, visitas ao departamento de emergência, readmissão hospitalar, mortalidade, cuidados paliativos 30 dias depois da randomização, tempo fora da UTI e vivo, 30 dias depois da randomização, e tempo fora do hospital e vivo, 30 dias depois da randomização. Então, em relação aos desfechos secundários, não teve nenhuma positividade. Essa aqui é a comparação de subgrupos em relação à associação com o efeito da intervenção e a documentação de objetivo de cuidado. E a gente vê aqui, em pacientes que ele descreve, né, como de raça e etnia minoritária, a diferença entre o grupo intervenção e o grupo cuidado usual foi de 10,2%, enquanto em pacientes brancos e não hispânicos, os pacientes brancos, de fato, né, a diferença foi só de 1,6%. Então, parece ter havido um efeito maior da intervenção nesse subgrupo específico de pacientes, com pacientes de etnias e raças minoritárias. Então, o que ele chega em relação à discussão e conclusão? De que pacientes adultos com doenças severas, a intervenção aumentou, de fato, a documentação de objetivo de cuidado em prontuário eletrônico, o que infere que essas discussões foram realizadas durante a internação, com maior efeito observado em pacientes de minorias étnicas, sugerindo que a intervenção promove discussões sobre objetivo de cuidado, particularmente nesse grupo mencionado. Ele fala um pouquinho de uma comparação com o ensaio prévio em relação a pacientes não hospitalizados, que é aquele que a gente mencionou lá no começo da apresentação. Naquele, existia uma maior proporção de documentação de objetivo de cuidado, mesmo no grupo cuidado usual. Mas era um projeto diferente, um desenho de estudo bastante distinto também, inclusive com aplicação, como eram avaliadas as famílias, os pacientes, aquilo era seguido, eram obtidos alguns resultados em relação aos desfechos centrados na família, exigia a aplicação de termo de consentimento, diferente desse, que foi só o levantamento por prontuário. Então, os critérios de inclusão e exclusão eram diferentes, mas era bastante diferente, acho que é difícil compará-los, né? E ele compara um pouco também com o estudo piloto, que foi feito anterior a esse ensaio, que era parecido, mas que também usava a estratégia bidirecional, que era tanto para pacientes quanto para
equipe de saúde, e tinha um maior efeito de intervenção nesse estudo piloto, em relação a esse estudo que é de maior amplitude, né? Mas também com uma estratégia de intervenção um pouco diferente. Mas dá para dizer que houve uma mudança de comportamento da equipe clínica e mudança das métricas associadas à intensidade de cuidado. E aí se interroga por quê, né? Se a gente teve mais documentação de objetivo de cuidado, a gente não conseguia ver nada em relação aos desfechos secundários. E ele elenca a possibilidade do time da discussão mesmo, talvez ser tardio em relação à tomada de decisão. A qualidade da documentação também, porque a gente sabe que a documentação foi feita, mas a gente não sabe exatamente em que termos, e quanto isso auxilia a equipe assistente que, de fato, vai tomar decisões na linha de frente do cuidado, né? O acesso à documentação, então, às vezes a documentação está no pontuário eletrônico, mas o acesso a isso não é tão fácil, então não entra na internação ou não visita o departamento de emergência, as medidas são tomadas sem um acesso fácil à documentação realizada. O fato de que as discussões nem sempre mudam o plano de cuidado, então a documentação não necessariamente vai mudar o plano à frente, e os desfechos mensurados não necessariamente são associados a discussões promovidas pela intervenção. Então, a gente viu naqueles estudos prévios que alguns desfechos que eram positivos eram aqueles relacionados a desfechos centrados no paciente. Então, em relação à qualidade de comunicação, redução de sintomas físicos, redução de sintomas de estresse, ansiedade, etc. Né? Isso não foi mencionado nesse estudo específico. Até porque os pacientes não foram acessados, tem a ver até com o próprio desenho de estudo, tanto pragmático, que não foi aplicado por de consentimento. Por isso que conseguiu ser um estudo tão amplo, né, com uma amostra tão grande de pacientes. Em relação a esse maior efeito que foi visto em pacientes de minorias étnicas, né, é um dado que precisa ser avaliado com cautela, porque é uma das muitas análises de subgrupo que foram realizadas, mas acho que é relevante, é importante a gente considerar, porque ele é consistente com achados de disparidade em outros estudos e levantamentos. Então, existem indicativos, sim, de que a população prioritária recebe menos cuidados paliativos, tendem a receber mais cuidado intensivo próximo ao fim de vida, reportam mais preocupação em relação à qualidade do cuidado e da comunicação realizado pela equipe de saúde, e tem menos documentação de discussões de objetivos de cuidado em prontuário. E começa a construir um racional para desenvolvimento de intervenções que possam mitigar uma inequidade existente, né? Acho que pontos fortes do estudo é a possibilidade de disseminar a intervenção em larga escala. Então, ele elaborou ferramentas aí para conseguir acessar os pacientes que pudessem se beneficiar das discussões sobre objetivo de cuidado e implementação da intervenção. Né? O que ele fez, por exemplo, que tem um método automatizado que consegue puxar aquelas informações e elaborar uma intervenção que rapidamente é aplicada para a equipe clínica, né? E a sugestão de que a intervenção pode mudar o comportamento da equipe. Limitações. É um estudo que foi realizado numa única região dos Estados Unidos, então é difícil generalizar para outras populações. As minorias étnicas foram agrupadas no único grupo para fazer essa análise, quando são um grupo extremamente heterogêneo em relação a aspectos culturais, enfim, então é difícil a gente agrupá-los no grupo único, né? A conceituação difícil da discussão sobre objetivos de cuidado, acho que é um pouquinho daquilo que eu tinha falado, de ser difícil de entender exatamente o que aquele conceito é como objetivo, do que essa discussão, do que essa documentação, né? Já que é algo bem subjetivo, que varia em profundidade, em tempo da realização, conteúdo e a forma de execução. E não foram acessados outros desfechos que, sabidamente, são relevantes em outros estudos, como impacto em saúde mental, o pouco de pacientes e familiares, ajustamento em relação ao luto, qualidade da comunicação relatada pelos pacientes também. Isso não foi acessado. Né? É isso. Alguém quer comentar? O que acharam do trabalho? Não, um trabalho interessante. Acho que é mais, do que eu entendi, assim, é mais ser um estudo pragmático e com desfechos, como você falou, não tão focado em desfecho focado no paciente, na experiência do paciente, a gente consegue ver mais, talvez uma visão mais, como você começar uma medida mais institucional ali, para você conseguir documentar mais e gerar a discussão a partir do protocolo ali. De fato, ele mostrou, você bota isso para as pessoas aplicarem, e isso traz o resultado de você ter mais conversa sobre diretivas de cuidado, mas que isso não necessariamente a gente não consegue acessar o quanto isso foi positivo ou negativo, melhorou a experiência do doente, ou quanto isso evitou distanásia, ou quanto, sei lá, não teve diferença em, sei lá, internação na UTI, acho que mortalidade foi igual, a gente não tem como saber. Agora, achei interessante também a questão do impacto ser diferente em minoria, mas
acho que é isso, é um grupo muito heterogêneo, né? Se você fala só apenas, tipo, brancos não hispânicos, né? Eu acho e o resto considerado minoria, acho que tem muita coisa por trás, questão cultural, questão racial propriamente dita, que você levantou, que as minorias raciais tipo, recebem menos cuidados paliativos, acho que tem N coisa para a gente discutir sobre isso. Mas eu tipo, não sei muito mais do que tirar sobre esses termos. Acho que, pô, positivo que você ter uma coisa, você estimular acessar isso nos pacientes, você documentou que você consegue, de fato, aumentar que isso esteja registrado no prontuário. Mas acho que para a gente seria mais interessante descobrir como que isso impactou no cuidado exatamente da experiência da família ou do doente em relação à estadia dele no serviço de saúde. Isso acho que muito além, para além disso, não sei o que dá para extrapolar, não sei o que vocês acham. Chama a atenção que os valores ainda, os números, impactos D, explicado no prontuário, reduções primárias, ainda assim eu achei que eram baixos, por isso foi considerado positivo. Então, estava dentro do que eles esperavam, provavelmente já é baixo mesmo, e eu tinha no viés que deveria ser maior. Mas me chama a atenção que talvez a limitação não esteja na orientação sobre diretivas ou não, sabe? Mas sim um bloqueio ou cultural, ou enfim, hoje a gente fala muito sobre isso, mas isso não necessariamente acontece com outros serviços, né? E aí, apesar de ter alguém te dizendo, olha, isso é importante, de toda a documentação, isso não me impactou tanto quanto eu esperava. Assim, eu acho que se fosse falta de orientação, a partir do momento que você recebe a cartilha, era para você bater em quase 100%, tá? Só que está no estudo, estão avaliando isso, e isso impacta só 4% de uma atenção, como eu, assim, apesar de ser positivo, para mim foi pouco, sabe? E aí também realmente não tem impacto restrito. Não teve a impacto. Uma coisa que ele levanta é que, assim, é uma interação relativamente pequena, assim, né? Porque é uma cartilha que a gente vai no primeiro e a visão onde também se vista, assim, a gente nem de fato ela foi olhada. Assim. E os estudos pilotos que foram feitos que tinham um impacto maior, tinham muito da intervenção feita com os pacientes com familiares. E aí essas cartilhas também eram feitas em relação a palavras que eles poderiam usar, ou formas de se comunicar dos próprios pacientes, assim. E acho que talvez, embora essa estratégia seja mais difícil de ser no estudo desse porte, assim, talvez seja uma estratégia mais efetiva mesmo, porque talvez o paciente trazer essa demanda possa ser mais benéfico, assim, a interação entre as duas coisas, né? Os dois terem esse preparo. Mas eu não sei, acho que se um paciente recebesse essa cartilha, uma cartilha semelhante, e um médico recebesse, a chance do paciente olhar com cuidado, se tratando dele, é maior, assim, né? Receber aquela informação e ter mais impacto, assim, sobre a forma como ele vai se comportar na consulta e tal. Então, não sei, se talvez essa estratégia direcional fosse melhor, assim, mais completa. E uma das coisas que ele fala é que é realmente uma cartilha muito sucinta, assim, né? Então, o treinamento em habilidade de comunicação, a gente sabe que não é simples assim. Então, ajuda alguma coisa, talvez lance ali algo para a equipe clínica estar mais sugestionada e aberta a fazer, mas ainda assim é uma intervenção muito pequena, talvez as intervenções necessárias sejam mais amplas, assim, sejam múltiplas estratégias associadas, né? Não só a cartilha. Esse usual care do o que era o usual care? Tipo, o controle. Eles tinham uma descrição do que ele fazia. Era o cuidado usual, porque a única intervenção diferente que recebia era receber ou não essa intervenção. A coisa que a gente conversou é que, como foi um estudo longo, feito por 2 anos, com um grande grupo de pacientes, eu acho provável que a equipe clínica tenha recebido intervenção para alguns pacientes, para outros não. Então, talvez tenha alguma contaminação também, em relação a equipe clínica receber a orientação sobre um outro paciente e aplicar aquilo ali para o paciente de cuidado usual. Assim. Mas ele não descreve com muita clareza em relação do controle, a não ser que ele não recebeu intervenção. São pacientes que não foram listados, puxadas aquelas informações do prontuário, não foi elaborada a cartilha, e a equipe assistente não recebeu essa cartilha em relação a esse paciente. É só isso. Tem muito detalhamento, assim. Acho que nós vamos ter cartilha. Só isso. Agora, talvez a cartilha, o mesmo médico que fez no paciente, acaba sendo cometida educativa, talvez. E o controle você acaba puxando um pouco para cima, entendeu? Então, isso é a diferença. Sim. Uma coisa também, acho que eu não sei se esse outro pessoal, esse Jeremy Randall, ele fazia parte desses serviços. Mas se ele fizesse parte desses serviços, eu acho que ele fosse uma pessoa super influente em qualquer serviço que ele tivesse. Assim. Então, eu acho que
principalmente nos antigos 3 centros. E se ele fosse uma figura presente nesses 3 centros, eu acho que esses 3 centros já seriam a cara de todo mundo ter uma mentalidade bem voltada para cuidados paliativos e uma boa noção básica de comunicação em relação a isso. Então, eu acho que o usual care já era um bom usual care, assim, em relação a mente de cuidados paliativos, eu acho. E talvez, essa que você falou, talvez a cartilha, às vezes, ninguém nem viu, e a própria vivência, principalmente extraindo o que ele tinha para oferecer em relação à educação de cuidados paliativos, eu acho que já transformava sempre em algo já diferenciado. E pegar um assim, que não tivesse ele ou fosse meio que inóspito em relação à discussão de cuidados paliativos. Uma coisa que eu pensei em relação a a significância do período de interação da minoritária, que tinha uma diferença, tinha 15% da população que não eram fluentes e não se sentiam bem falando a língua inglesa, né? Sim. Então, talvez esse 15% de população fosse a população minoritária, e você forçando alguém com a cartilha a aplicar aquilo, talvez ela se esforçasse mais em tentar explicar melhor, para quem não entende muito bem inglês, e fosse realmente ela conseguisse entender melhor a intervenção do que se você só não tivesse cartilha nenhuma e não tivesse incentivo para tentar discutir. Porque às vezes você discute uma pessoa que não fala bem inglês e ela fala, yes, não sei o que, understand, não sei o que, e o cara bateu, passou uma tira. Mas a partir do momento que você tem que registrar uma coisa de uma pessoa que não fala bem, talvez você consiga extrair melhor isso, e pode ter sido essa diferença em relação não só à população em si, mas talvez eu entender ou não inglês, assim, acho que isso fez, talvez tenha feito diferença. Isso assim, que a maior parte dessa população, 11% era asiática, e a maior parte em Boston, a maior parte realmente é asiática da minoridade da população nativa. Então, e normalmente os asiáticos, eles têm muita dificuldade em aprender outras línguas, assim, fora da... E quando aprendem, falam um pouco ruim, assim, sabe? Então, eu fico imaginando a minha avó tentando entender um negócio desse, discussão de cuidados paliativos, se não for japonês, entendeu? Então, eu acho que você, pelo menos o médico, que é obrigado a aplicar uma cartilha, e sei lá, acho que ele vai tentar se virar ali, botar no Google Tradutor para o paciente poder ouvir, para ele conseguir preencher lá, que já quer estudo. Então, acho que isso fez diferença. Acho que é possível, mas eu acho que está muito esperançoso, na verdade. Não, de verdade, assim, eu acho a ideia interessante do estudo, acho que tentando endereçar uma angústia que é nossa, né, de paciente que a gente recebe os doentes super graves, já previamente, e a gente vê que não tem muito propósito de fazendo toda aquela intervenção, talvez se tivesse alguém começar a conscientizar as coisas antes, isso aí teria um benefício. E acho que a ideia de você tentar fazer isso, uma intervenção barata, é de graça, né? Meio de graça. Simples e tudo, é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, eu acho complicado. Primeiro, porque eu acho que esse modelo ele não funciona no Brasil, de forma alguma. Eu acho que não tem validade para a gente no sentido que ninguém trabalha no hospital. Tirando que o HC que a gente vai à residência, todo mundo aqui faz bico e nos hospitais que dá plantão. Isso aí não dá para... Dificilmente alguém vai mandar um negócio desse para o seu e-mail. Você vai aparecer no prontuário. É mais um pop-up que aparece no seu prontuário que você não vai ver, que você vai fechar, você vai ficar puto que você tem que prescrever na hora e você tem todas as vezes que você abre aquele prontuário aparece um pop-up. Acho que no Brasil não vai. Mas eu não estou nesse modelo. Né? Não, fala sério, todo mundo já foi no SES, porque você vai abrir o Tazi, toda vida ele aparece lá, todos os bichos que o cara tem, todos os bichos. Já demora uma vida. Né? Isso é difícil. Então, eu acho que isso limita um pouco o quanto que a gente vai trazer para cá. Acho legal a ideia do... É meio que um Inception, né? Tipo, se o cara joga, tem uma ideia na sua cabeça que aquele doente poderia ser. Mas eu fico pensando, talvez as pessoas mais sugestionáveis seriam aquelas que já estavam sugestionadas para aquilo ali. Talvez embaixo disso você não teve tanta diferença. O que você teve foi pessoas que registraram o prontuário um pouco melhor. Eu acho que é super válido a gente pensar em registrar o prontuário melhor, porque acho que o prontuário de é uma coisa mal feita. Né? E eu concordo, acho que é um estudo muito cêntrico, porque eu não sei como muito cêntrico ele é, né? Porque um é o hospital universitário, o outro é o hospital vinculado à universidade. Eu não sei se o terceiro já tinha algum vínculo. Sim. Mas eu também não sei o quão influente esse cara seria. Eu imagino se o cara lá do INCO, o cara do INCO também não dá para estudar. Cara, não sei quem é. Ele é extremamente influente. Mas Alguns não é pelo que falar dele. O Randall Cummings ele foi um eu sei quem é. No começo do ano, né? E ele publicava muito sobre cuidados paliativos. Ele era do chefe da medicina intensiva da Universidade de Washington. Medicina intensiva. Mas será que ele vai ter muita influência na GEO? Aí eu não sei. Entendeu?
ele vai ter muito impacto para a área dele. Com toda certeza. Se o Marcelo fizer tudo, vamos fazer dependendo de fogo. Agora, em relação ao N de pacientes que teve essa discussão, assim, né, tem alguns pontos aí a serem pensados. É pouco mesmo, né? 30% no 35%, mais ou menos, no outro. Mas, ao mesmo tempo, se você for ver o perfil de pacientes que foi randomizado, não era só o UTI, no caso, né? Eram doentes que internavam e ele não descreve quais foram as doenças que os pacientes internaram. Mas tenta pensar aqui, HC. Qual o percentual de pacientes que entra aqui no HC seria randomizado nesse estudo? É tipo 90% dos pacientes. E qual é o percentual dos pacientes do HC que você pega no quadro está escrito na conduta, objetivo de cuidado, CT, total, alguma coisa do tipo? Pois, eu não faço ideia, mas é menos 10%, né? Mas assim, como chute. Não sei qual vai ser o valor. Então, tem um pouco disso. Eu não sei se é um hospital que realmente já tem um pouco o hábito de ter essas discussões. Tem essa questão do hospital comunitário, ser geriátrico, desenvolver casas de repouso, que pode ser que os médicos já tenham essa tendência. E talvez é um pouco disso. E mesmo assim, uma medida muito simples, muito barata, acabou tendo impacto. Talvez não tenha sido tão grande, mas teve. Não sei se num serviço bem menos hábito, talvez teria um impacto maior, ou se talvez no cenário mais apocalíptico do Paulo não teria impacto nenhum. Não, eu acho que no Brasil teria que ser diferente. Mas acho que é isso. Teve uma medida muito barata e teve um impacto. E talvez mostre para a gente que é isso. Assim, se você tomar um pontapézinho, isso talvez te ajude a discutir o objetivo de cuidado, né? Para eles é muito facilmente aplicável, assim, né? Eu acho que foi feito no sentido de implementação fácil mesmo. Porque essa história do... Não sei, quando eu olhei, vi de primeira, assim, eu achei meio simplão. Mas isso de treinar e para conseguir achar o documento, isso foi a parte mais trabalhosa para eles, assim, pelo que ele descreve, sabe? De conseguir treinar para conseguir identificar os pacientes que se beneficiariam e conseguir elaborar a cartilha para enviar, assim. Isso meio que está pronto, assim. Então, é uma estratégia de implementação para eles já encaminhada, assim. Então. Eu acho que tem que ser fácil, né? Imagina se você tem que fazer um pouco de causa, você tem que fazer, você não vai conseguir engajamento. Para lá, eu fico na dúvida também desse dado, assim, de tanta gente, mais que eu pensei, se você pensou, de 30% que tem anotado o objetivo e a gente não tem. Na minha cabeça, sempre que eles têm prontuários mais bem estruturados, provavelmente. Se você vai ao hospital melhor aqui, geralmente tem lá no prontuário, em algum momento você vai marcar aquilo ali e tudo, e é exigido sem alguma coisa de certificação, de acreditação, etc. E tal. O nível tem também, né? Lá embaixo tem aquele negócio de Nossa, basicamente sim ou não, e é a bolinha que está no dinheiro. Eu não sei se eles não botam uma coisa mais estruturada, assim, porque eu acho difícil de acreditar que eles são todos, assim, muito voltados à preocupação com palhação, com cuidados, e a gente não é nada. Eu sei, tem elaborando de um jeito mais simples, mais de conhecimento pouco, eu teria que estudar mais para falar de um jeito mais claro, assim. Mas acho que os americanos eles têm mais medo em relação a letivo, exato. E acho que talvez eles têm muito mais, por exemplo, diretivas antecipadas de vontade do que a gente tem aqui. Então, talvez exista uma preocupação no sentido de respeitar a vontade do paciente, já que isso pode gerar algum problema legal mesmo, assim, né? Então, em relação às diretivas antecipadas, isso para eles é algo muito mais antigo do que para a gente, assim, muito mais frequente também. Aquela história deles terem mais procuradores em caso de, por exemplo, não terem autonomia, assim, é uma porcentagem bem razoável, assim, mas maior do que 10%. Então, acho que talvez tenha esse componente cultural mesmo, assim. Isso, não sei, talvez exija um pouco mais deles ter essa documentação em dia. Assim. Uma informação que eu achei, esse e-mail falava que isso fazia parte de um estudo. A única coisa que eu achei, mesmo no protocolo, era a fotinho, assim. Era a fotinho. Mas mesmo lá no final falava, né? Pesquisador. O quê? Não falava, né? Tá falando, ó, brought to you by you, Biomedicina. Eu fiquei pensando um pouco do que a Ana falou, que assim, o tamanho do efeito já foi um tamanho pequeno, isso pode ter um viés de performance muito grande, porque as pessoas sabem que estão participando de um estudo de um grupo de intervenção. Sim. E assim, não sei se realmente o resultado pode ser positivo, considerando que deve ter tido esse efeito, né, esse viés. Sim. Eu acho que o ponto que a doutora conversa é super importante, assim, em relação à escolha dos desfechos secundários. Assim.
sei se seria tão benéfico escolher como seu secundário mortalidade, 30 dias. Eu acho que talvez tivesse tido algumas indícios secundários como intervenções, taxa de intubação, taxa de droga vasativa, uso de antibiótico. Eu acho que tem até pessoas que preferem que façam essas coisas. Então, talvez esse desfecho fosse um pouco mais não neutro, mas eu acho que seria interessante incluir esse tipo de variáveis, assim. Ou até mesmo meio que um desfecho composto de diretivas seguidas, sei lá, aquele post lá tem vários tópicos, assim, né? Então, se pelo menos 50% do que o cara falou foi cumprido, teria que fazer uma análise a posteriori do prontuário para definir esse tipo de desfecho. Então, eu acho que mortalidade em 30 dias, você fazer uma cartilha, não sei se faz sentido, assim. Às vezes, necessitar receber cuidados de UTI, porque às vezes o cara, na diretiva antecipada de vida, não vale pede ele ir para UTI, mas ele não quer ser entubado na UTI, não quer, enfim. Então, acho que faltou a presença de intervenções, ou, como você falou, né, que a ideia é minimizar custos. Então, às vezes, sei lá, o problema não seja em relação a custo, fazer isso ou não. Em relação à intervenção, o custo é muito pequeno, mas o que essa intervenção de custo baixo vai proporcionar de custo efetivo para o hospital, vai ser interessante também ter algo em relação a isso. Então, acho que foi muito em relação acho que o desfecho dos outros, quando como se fosse uma escolha de desfechos de um estudo, sei lá, se fosse comparando droga X versus Y. Não meio que uma intervenção mais holística em relação ao outro. Ou até satisfação da família, enfim. No protocolo, que ele descreve que foram 2 estudos planejados em conjunto. Esse é um estudo maior, pragmático, que vai ser a amostra de 2000, um outro estudo menor, que eu não achei publicação, mas que ele escreve como um estudo piloto. Eu acho que eram 400 ou 500 pacientes. E aí era um estudo diferente, distinto mesmo, que era aplicado em termos de consentimento, a intervenção era bidirecional, e eles acessavam esses outros desfechos como qualidade relatada pelos próprios pacientes e tal. Só que aí não tem esses dados, né? O que ele descreve nesse estudo é que no estudo piloto, que esse estudo desenhado de uma maneira diferente, a magnitude de efeitos foi maior. Então, o efeito avaliado foi maior. Agora, em relação a esses desfechos centrados no paciente, aí realmente eu não achei esse dado. Não sei se é algo que eles vão publicar de repente a posteriori, assim. Mas foram 2 estudos feitos meio que paralelos, assim. E a ideia desse realmente não conseguir acessar esse desfecho. Ou se você falou, acho que não. Talvez tenha dificuldade de acesso mesmo em prontuário, porque foi feito também bem amplo, assim, né? Mas é que nesse caso, como ele não teve termo de consentimento, ele não conseguiria acessar essas famílias depois, para conseguir aplicar os questionários e avaliar desfechos centrados na família dos pacientes. Então, é tudo só relato de prontuário mesmo, através dessas pesquisas por machine learning, inteligência artificial. É um pouquinho diferente. Mas aí tem esse segundo que você falou, que é outros dados mais interessantes. E tem os outros estudos do próprio grupo, que foram publicados antes, também tem alguns resultados mais interessantes, né? Que foi feito com pacientes fora do contexto hospitalar, e aí avaliou tanto que essas discussões têm sido realizadas, como a qualidade de comunicação avaliada pelos pacientes. E aí foi positivo nos dois desfechos. Mas, enfim, são estudos menores, e também não são estudos, dá para caracterizar como multicêntricos, também são realizados nos hospitais vinculados à Universidade de Washington, com essas limitações também presentes. Assim. Mas acho que ele meio que se enquadra em conjunto, assim, com outros estudos que foram tocados pelo mesmo grupo. Gostaria muito de ver esse estudo sendo aplicado na realidade brasileira, porque eu tenho a sensação de que, com a pouca experiência que eu tenho com a medicina, eu sei que eu sei, mas que cuidados paliativos no Brasil é uma coisa que está engateando principalmente por onde falam sobre SUS. E apesar de que nesse estudo houve uma diferença estatisticamente significativa, mas é pequena, a sensação que eu tenho é que se fosse aplicado no Brasil, talvez essa diferença fosse ainda mais significante. Por ser uma intervenção barata, eu não vejo muito porque não tem que estar, sabe? Eu acho que a gente, como população e como profissional de saúde no Brasil, a gente tem muita resistência a falar de cuidados paliativos, a falar de de cuidado. E eu acho que isso pode ser um pontapé inicial para a gente começar a divulgar essas informações para os profissionais e os pacientes. Acho interessante. Eu ouso dizer que eu acho mais difícil no particular do que no SUS. No Brasil, não tem experiência. Mas eu tenho dúvida do real impacto disso aí, porque às vezes você está trocando ideia com um especialista, você olha e diz, cara, então tá com um micrograma de tora, tá um vaso no teto, tá sangrando pelo ouvido,
o cabelo tá caindo e o cara disse, não, mas tá melhorou que caiu a create de 7,5 para 7,4, eu acho que tem que fazer uma diálise com retirada de citocina e liberação. Às vezes você tem conversas diretas com as pessoas e as percepções são muito distintas, entendeu? Então, eu fico na dúvida do real impacto que seria vai ter pessoas que não estão preparadas para receber essa visão. Por isso que a minha impressão é que, tipo, isso aí, talvez até um dos motivos de ser muito pequeno, é que tipo, já temos 30 e poucos % de pessoas que se importam em fazer isso. Aí tem 5% que esqueceram de anotar no prontuário e você me lembrou de anotar no prontuário. Entendeu? Não sei. Eu acho que também no campo de serviços, porque tem São Paulo, a partir do momento que você preenche alguns dados específicos do paciente, o próprio sistema ele entende aquele paciente meio que com alerta de cuidados paliativos. E automaticamente ele já convida cuidados paliativos para entrar no quadro. Então, eu acho que talvez essa ideia no Brasil de que, a partir de alguns dados coletados, isso já chamar a equipe de cuidados paliativos, eu acho que talvez faça um pouco mais sentido do que uma cartilha com o médico aplicar. Os professores titulares muito felizes com isso. Minha avó estava internada lá no ICE e a moça do cuidados paliativos falou que acho que esse sistema já estava sendo inicialmente implementado lá, e a partir de dados de demográficos, intervenções, a cuidados paliativos entrava no lado a partir de uma referência aqui no prontuário. Então, acho que esse tipo de intervenção talvez seja melhor, assim, né? Tipo, você falar com o médico plantonista, com o médico assistente é uma coisa, mas a equipe de cuidados paliativos do hospital falar com outro médico assistente, acho que já é outra coisa diferente. Talvez ele tenha até porque eles devem ter um preparo maior de lidar com essas situações do que a gente mesmo. Então, gente, alguma coisa a mais? Beleza, acho que é isso. Então, vamos lá almoçar. Vamos lá. Tá gravando. Vamos deixar. Parabéns, Mari. Falar mal dos outros.